Bem-vindos ao canal Química Pelúcio e nessa videoaula nós vamos tratar aí das leis da radioatividade, beleza? Das leis de Soddy. Então olha só, gente, a primeira lei de Soddy, a primeira lei da radioatividade, ela diz o seguinte: toda vez que um núcleo, emite uma partícula alfa, ocorre diminuição de 4 unidades de número de massa e 2 unidades de número atômico, certo? Por exemplo, gente, aqui eu tenho um radioisótopo, certo? Aqui um elemento X radioativo que tem um determinado número de massa e um determinado número atômico, beleza? E ele é um emissor de partículas alfa. Então ele liberou uma partícula alfa. O que acontece, gente? A partícula alfa, ela libera 4 partículas. Por isso que o número de massa vai cair 4 unidades, beleza? Porque são emitidas 4 partículas, né? 2 prótons e 2 nêutrons. Então, o número de massa ele cai 4 unidades. Justamente, né, como acabei de falar, vamos lembrar aqui, ó, a emissão alfa é 2 prótons e 2 nêutrons. Nesse caso aqui, vai perder 4 de massa. E como saem também 2 prótons, vai cair 2 unidades de número atômico. Por isso que o elemento resultante ele vai ter 4 unidades a menos de número de massa e 2 unidades a menos de número atômico. Olha só, por exemplo, aqui eu tenho o urânio, certo? Urânio 235. O que acontece? O urânio ele é um emissor de partícula alfa. Então ele vai aqui e vai emitir uma partícula alfa. O que acontece? Quando o urânio emite uma partícula alfa, ele vai perder 4 unidades de número de massa e 2 unidades de número atômico. Por quê? Porque vai sair 2 prótons e 2 nêutrons do seu núcleo, beleza? Então, o núcleo de urânio vai perder 4 partículas de dentro dele, que vai resultar em 4 unidades a menos no número de massa, na parte de cima. E como saem 2 prótons, vai mudar o número atômico, né? Vai diminuir 2 unidades de número atômico. Então, agora aqui o elemento resultante dessa reação nuclear vai ser agora 235 menos 4, 231. De 92 menos 2, né? 2 prótons a menos, 90. E vai resultar aqui no elemento tório. Ok? Então, essa reação nuclear, a emissão de partícula alfa, transformou o urânio em tório, beleza? Gente, essa aqui é um exemplo, exemplo de um exemplo, né? Essa aqui é uma reação que nós chamamos de reação nuclear, ok? Ou também uma reação de transmutação, beleza? Ou ainda decaimento radioativo. É a mesma coisa, beleza? Vamos deixar uma aula para conversar sobre isso, sobre transmutação sintética e natural. Por enquanto, isso daqui é uma reação nuclear, aonde o urânio se transformou em tório, beleza? Por meio de uma emissão alfa. Então, toda vez que um núcleo radioativo emite uma partícula alfa, ele perde 4 unidades de massa e 2 unidades de próton, de número atômico, beleza? Outro exemplo aqui, ó, um radioisótopo genérico aqui, X, e ele emite, gente, agora 3 partículas alfa, beleza? Então, agora ele emite 3 partículas alfa. O que vai acontecer? Que elemento será que eu vou ter aqui? Olha, bom, se cada partícula alfa diminui 4 unidades na parte de cima, 3 partículas alfa, né, 3 vezes 4, vai fazer com que caia 12, né, 12 unidades. Então, quando tiver mais de uma partícula alfa envolvida, é só multiplicar o quanto de partículas alfa eu tenho pelo número de cima, que no caso é o 4, ok? Então, 3 vezes 4, então vai cair 12 unidades de número de massa, porque emitiu 3 alfa. E quantas unidades de número atômico vai reduzir? Bom, 3 vezes 2, 6, né? Então, vai reduzir aqui, né? Vai cair 6 unidades de número atômico, ok? Vai sair 6 prótons de dentro desse núcleo X. O que acontece, então? Esse
X vai se transformar em Y, então vai ficar com quanto de massa? 129 menos 12 vai dar 117, beleza? Então vai virar 17 o número de massa. E número atômico de 89 menos 6 vai dar 83, beleza? Então é só tomar cuidado aí com a quantidade de alfa que é emitido para saber o resultado final aí do número atômico e do número de massa, ok? Bom, gente, então isso aqui é uma reação de transmutação, certo? Por que reação de transmutação? Porque ocorreu mudança de elemento químico, beleza? Isso que significa transmutação, a mudança de elemento químico que aconteceu aqui, ok? Bom, gente, essas emissões, elas seguem um balanço de carga e um balanço de massa, beleza? Por exemplo, a massa, o número de massa que eu tenho antes tem que ser igual ao somatório de massas que eu tenho depois dessas emissões, beleza? Então, o somatório de massa antes das emissões tem que ser igual ao somatório de massa que eu tenho depois. Isso é o que eu chamo de balanço de massa, beleza? Então, por exemplo, aqui, ó, vamos fazer a parte de cima. E lembrando aqui, ó, que esse balanço de massa, ele é visto na parte de cima, né? Nos números de massa que se concentram aí na parte de cima das minhas equações, na parte de cima. Veja só, aqui eu tenho, né, tinha 235 de massa igual, né, o tório, que agora tem 231, mais 4 de massa que foi liberado. Então, perceba, ó, o balanço de massa, antes eu tinha o urânio com 235, o tório que ficou com 231, justamente porque foi emitida uma partícula alfa. Então, há um balanço de massa aqui, certo? Ó, 235 antes, 235 depois. Aqui no segundo exemplo também nós temos um balanço de massa. No caso aqui, né, 129 era a massa inicial, agora aqui 117 é a massa desse radioisótopo Y, mais 3 vezes esse 4, 12, né? Então, 12 partículas de massa foi alterada. Então, olha só, o elemento X tinha 129, sofreu aí 3 emissões alfa, virou Y, que tem massa 117, e aqui foi emitido 3 partículas alfa, que somam um total aí de 12 partículas. Então, veja que há um balanço de massa aqui, beleza? A massa antes tem que ser igual à massa depois. Ok? E também nós temos, gente, o balanço de cargas, certo? O balanço de prótons, de partículas positivas, que se concentra na região de baixo, tá? Então, aqui, ó, o balanço de cargas, o número de atômico antes, ou melhor, né? A quantidade, né, de prótons antes tem que ser igual à quantidade de partículas positivas, né, de prótons depois, né? Então, aqui é a questão das cargas, beleza? E a questão das cargas nós vemos na parte de baixo, beleza? Então, aqui, ó, na parte de baixo das nossas equações. Então, aqui na parte de baixo é onde nós vamos analisar esse balanço de cargas elétricas, beleza? Então, olha só. Aqui no caso do urânio, eu tinha 92, né? 92 prótons. E virou um tório que tem 90 porque foi emitido 2 partículas alfa, né? Então, aqui o urânio tinha 92, se transformou em tório, que tem 90, justamente porque foi emitido uma partícula alfa. Então, quantidade de cargas antes é igual à quantidade de cargas depois, é o balanço de cargas elétricas. Aqui no segundo exemplo, eu tinha 89, né, do elemento X, se transformou em Y, que tem 83, justamente porque, ó, 3 vezes 2, 6, né? Foi emitido 3 partículas alfa. Então, aqui X se transformou em Y por meio da emissão de 3 partículas alfa, beleza? Então, essas emissões, elas têm que seguir esse balanço energético, esse balanço de massa na parte de cima, e o balanço também aí está balanceado também nas cargas elétricas, ok?
Bom, gente, então essa é a primeira lei de SOD, que fala sobre as emissões alfa. E na próxima aula nós vamos continuar vendo aí a segunda lei de SOD, beleza? Sobre as emissões beta aí no caso. Então acompanhe a nossa próxima videoaula.